Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Udo Digital. E o vídeo de hoje, pessoal, vai ser o vídeo mais importante de CSS que você vai ver nesse canal. Hoje eu quero te passar o mínimo que você precisa saber de CSS para entender qualquer outro tutorial de CSS que a gente tem aqui no canal, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser a base para você entender de fato o CSS e entender os demais tutoriais que a gente postar aqui também, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho para passar aqui para vocês hoje vai ser o seguinte, eu vou passar a base então do CSS, é o que eu preciso que vocês entendam para compreender os demais vídeos, e depois que eu passar esse fundamento, a gente vai fazer um pequeno tutorialzinho aqui, né, uma pequena simulação na nossa loja virtual, mesclando os conhecimentos que a gente aprendeu ali da base do CSS, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui então o CodePen. O CodePen vai ser a ferramenta que eu vou utilizar aqui para explicar o CSS básico para vocês, tá? E antes da gente partir para o CSS de fato, eu preciso que vocês entendam que a web hoje ela é composta de três carinhas que são muito importantes. Tudo que a gente tem na web hoje, né? Então, tudo que a gente tem nas lojas virtuais, no YouTube ou qualquer outra plataforma web, ela vai ter um pouco de HTML, CSS e JavaScript. Onde o HTML ele vai ser o responsável, né, por incrementar o nosso conteúdo, então um texto, uma imagem. Já o CSS vai ser responsável basicamente pelos estilos, então se eu consigo aplicar uma cor na minha fonte, se eu consigo adicionar uma sombra no meu botão de comprar, tudo isso vai ser o CSS que vai ser responsável. E eu também tenho um carinha muito importante que é o JavaScript. O JavaScript ele vai ficar responsável por adicionar a dinâmica do nosso site. Então um exemplo bem legal que eu posso demonstrar para vocês é quando eu clico aqui nesse botão para avançar o slide. Olha aqui o que vai acontecer. Ele troca o slide para mim. Então, basicamente, pessoal, eu tenho o JavaScript aqui trabalhando para adicionar essa dinâmica aí na nossa página aqui, né, na nossa loja virtual, por exemplo. Beleza? Dito isso, eu vou falar para vocês então um pouquinho aqui do que eu preciso que vocês entendam de HTML para avançar aqui para o nosso CSS. Então, quando eu falo de HTML, basicamente eu estou falando que esse cara aqui vai ser o responsável por adicionar o nosso conteúdo. E a gente consegue adicionar esse conteúdo através das tags, tá? Então, as tags, elas vão ser marcações, né, que vão envolver o nosso conteúdo. Então, a gente começa aqui, né, para abrir uma tag, a gente começa com o sinal de menor. Abre aqui agora para fechar, né, o sinalzinho de maior. E para fechar a tag, a gente utiliza menor, uma barra e o sinalzinho de maior. Então, isso daqui é a tag. Ela basicamente vai marcar o nosso conteúdo. Então, nosso conteúdo poderia ser um texto qualquer aqui, né? Então, tudo que tiver dentro dessas tags, né, vai ser o nosso conteúdo, tá? Ó, então, aqui vai ser o nosso conteúdo, beleza? Dito isso, a gente já conseguiria avançar para o CSS. Só que agora eu vou fazer um exemplinho prático aqui, onde a gente vai simular um botão de compra, tá? Então, nós vamos abrir as nossas tags aqui, né? Então, aqui eu tenho uma tag A, que é uma âncora, tá? Uma tag de link aí, muito utilizada na web. E aqui eu vou digitar o nosso conteúdo, que vai ser basicamente um texto onde eu informo aqui comprar, né? Que eu digitei comprar. Show! Fiz isso, pessoal. Agora a gente vem para o CSS, né? A parte mais legal do nosso vídeo aqui. Onde eu quero passar para vocês que o CSS, basicamente, como eu falei para vocês, ele vai ter como função estilizar o nosso conteúdo aqui, as nossas tags. E para fazer isso, a gente precisa selecionar esse cara. E a gente faz a seleção, então, do nosso HTML, né, através aqui do CSS, né? Então, para a gente selecionar esse cara e estilizar ele, a gente precisa selecionar o nosso HTML. E para a gente selecionar o HTML, tem algumas formas. A gente consegue, basicamente, selecionar a nossa tag aqui diretamente. Então, no nosso caso, a nossa tag é a tag A, né? Então, eu poderia simplesmente fazer isso e já conseguiria estilizar. Então, vou trocar a cor da fonte ali, ó, vou colocar azul, né? Eu também conseguiria fazer essa seleção através de um ID, tá? Então, basicamente, a gente vai ter alguns atributos no HTML que vai estar dentro aqui da nossa tag, né? Então, eu poderia passar aqui, ó, ID, né? Então, ID. O ID, ele é um carinha, né? Ele é exclusivamente único, ele é um seletor único ali, onde eu consigo selecionar e estilizar apenas esse cara. Então, eu consigo dizer que é para estilizar somente esse cara, tá? Então, poderia passar aqui, ó, o ID, abrir o nosso bloco de código, e aqui eu poderia passar Deixa eu só fazer o seguinte, ó, para mostrar melhor para vocês. Vou colar outros textos aqui. Aqui eu vou tirar esse cara. E aqui eu também vou tirar esse cara. Eu vou manter ele no caso e vou deixar aqui sem o ID, só para a gente manter a ordem ali. Então, como eu disse para vocês, aqui a gente tem a seleção, né, só selecionando a tag. Aqui eu estou fazendo uma seleção então com o ID, né, o nosso seletor único. E aqui eu vou passar uma cor
red para ele, só para diferenciar. E aqui eu vou passar agora também a class, tá? Então, a class, ela tem uma diferença. Ela basicamente tem como função fazer quase a mesma coisa que o ID, só que aqui eu consigo fazer o seguinte, eu vou conseguir selecionar vários elementos. Então, eu poderia falar o seguinte, ó, botão, e todo mundo que tiver essa class, né, vai conseguir ser estilizado. Então, eu vou colocar aqui mais um exemplinho, ó. Coloquei 2 botões de comprar com essa class, tá? E aí, para a gente colocar a class, a gente coloca ponto e o nome ali, né, da nossa class. E abre o nosso bloco de código. O ID, o que vai diferenciar também vai ser essa cerquilha que a gente coloca aqui, tá? Então, coloca a cerquilha, o nome que está ali no ID. E aí a gente abre o nosso bloco de código, passa a nossa propriedade, que basicamente aqui vai ser o color, e o valor dessa propriedade, que vai ser o red, tá bom? Então, essas vão ser as 3 formas aqui da gente selecionar. Só vou colocar aqui como exemplo, então, a color da nossa tag ali, né, da nossa class. Então, aqui eu vou colocar um green. E aí vocês vão reparar que vai ficar os 2 botões agora de comprar, né, com o texto verde aqui. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês. Isso aqui é muito importante, porque é a forma que a gente faz aqui na Nuvem Shop, né? A gente seleciona os nossos elementos. Então, toda vez que eu falo para vocês, seleciona esse carinha, é porque basicamente a gente está fazendo isso. Ó. A gente vem no HTML, seleciona o conteúdo aqui que a gente quer, né? E no CSS a gente faz a seleção, então. Aí eu seleciono o meu carinha e a gente consegue estilizar. Então, você sabendo isso, pessoal, já consegue abrir, né, grandes possibilidades. Por quê? Eu sabendo que eu preciso selecionar um elemento e dentro desse elemento eu abro aqui meu bloco de código, passo uma propriedade e o valor, você já consegue fazer muita coisa. Vamos partir agora para um exemplo lá na Nuvem Shop, né? Espero que vocês tenham compreendido essa parte aqui, então, do HTML e da seleção. E agora a gente vai fazer o nosso exemplo prático aqui na Nuvem Shop e vocês vão ver que é muito simples. Então, quando eu falo para vocês, vamos supor que a gente quer simplesmente alterar a cor do nosso texto aqui, do nosso menu. O que a gente vai fazer ali com base no que a gente viu agora no nosso CSS básico? A gente vai selecionar o nosso elemento e para a gente fazer isso, né, a gente precisa fazer o quê? Seleciona o nosso elemento através do botão direito do mouse, né, eu clico, vai abrir essas opções, venho aqui em inspecionar e aí o navegador já vai selecionar o cara aqui para mim, né, que no caso vai ser uma class, né. Então, se a gente reparar aqui, ó, vou abrir o ali, a gente tem várias classes com esse navlist-link. Então, se eu selecionar esse cara, todas as classes, né, que tiver esse nome vai alterar também, tá? A gente pode até reparar aqui, ó, que ele já tem esse nav-list-link, né, com a cor verde. Então, eu vou alterar aqui, só para a gente ver, para blue, né? E aí, pessoal, fica muito simples, ó. Como vocês viram, o navegador selecionou o navegador, né, selecionou aqui para mim esse carinha, né, nossa tag A, cuja class dele é esse nav-list-link. E se eu vir aqui agora e clicar nesse botãozinho mais, né, um recursinho que me ajuda, eu conseguiria selecionar esse cara basicamente, ó. Mas como eu já tenho ele aqui, eu posso me apropriar, né, eu posso usufruir desse cara que ele já tem aqui para mim, né, que ele montou. Basicamente aqui são os estilos default, né, que já vem aí. E aí eu poderia estilizar. Mas se você não quisesse, é só fazer o mesmo processo aqui, ó, clica no mais, ele vai selecionar aqui pra gente, na nossa tag ali, e aí eu poderia estilizar ela. Então, se eu quisesse, por exemplo, um background, né, que vai trocar a cor de fundo, background color, green, e aí eu quisesse o texto branco, era só fazer isso. Então, eu selecionei, abri o nosso bloco de código, né, que é composto aqui pelas chaves, passei a minha propriedade e também passei o valor dela. A minha propriedade, no caso aqui, seria o background color, como o nome diz, né? Vai trocar a cor de fundo aqui, né? E aí eu passo o meu valor. E o color aqui, basicamente, tem como função trocar os textos. Então, você sabendo disso, você já pode fazer muita coisa aqui no teu site. Você só vai precisar agora entender um pouquinho, né, das propriedades ali. Qual propriedade você vai utilizar? Eu quero deixar a borda arredondada, vou utilizar o border radius, aí eu passo, né, o border radius vai ser minha propriedade, e aí eu passo o valor, que vai ser em pixels, aí eu posso passar de 1 pixels até 100 pixels, por exemplo, tá bom? E é um mundo de possibilidades, pessoal. Então, vocês entendendo como selecionar, né, o elemento e conseguir, né, controlar o bloco de código ali, inserir as propriedades, fica uma grande possibilidade aí para você modificar a sua loja, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá?
essa aula é uma aula muito importante que vai ajudar muito vocês aí a conseguir estilizar a loja de vocês, beleza? E também entender os demais tutoriais que a gente tem aqui no YouTube sobre CSS para Nuvem Shop, tá bom? Então é isso aí, me despeço. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa um comentário ali abaixo que a gente vai responder com a maior satisfação. Então tchau, tchau e te vejo num próximo vídeo.